Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um assunto bem legal que está num livro super bacana que eu já li uma vez e eu tô lendo novamente, que é esse livro aqui, ó, Planos da Existência. Na verdade, esse livro é um livro que eu gosto muito de consultar porque ele é muito rico, né? Principalmente quando a gente vai olhar coisas relacionadas com as virtudes, com os vícios, com as leis. Então eu queria falar um pouco com vocês, né, a respeito disso. Bom, o assunto de hoje é as leis do sexto plano, né? Na verdade eu queria introduzi-los um pouco com as leis, para depois a gente falar um pouco das virtudes, tá? Então o que a Havaiana fala? A Havaiana fala que as leis elas são é, elas são estruturadas no sexto plano da existência, né? E de uma certa maneira, o plano que nós vivemos, que é o terceiro plano, ele está sobre as leis do sexto plano, tá? Então, diariamente a gente vive conectado a alguma lei, né? A gente está sobre alguma lei, né? Por exemplo, a lei da gravidade, a lei do tempo, a lei do magnetismo, a lei da eletricidade, né? Entre outras, né? Como a lei da verdade, a lei da compaixão. Essas últimas duas, Baiana fala que são as portas de entrada para o sétimo plano da existência, para o Criador de tudo que é. Tá? Principalmente a lei da compaixão, né? Através da compaixão e da verdade é que a gente chega no Criador de tudo que é. Vaiana no DNA 3, ela fala que a gente tem afinidade com alguma lei, né? Que nos atrai um pouco mais. A Vaiana fala que a lei que ela mais tem afinidade é a lei da verdade, né? Então, procurem vocês através da meditação saberem qual que é a lei a qual vocês têm mais atração, qual que vocês têm mais ligação com ela, tá? Existem leis maiores, né? E existem uma hierarquia nessas leis. Eu vou falar algumas dessas hierarquias porque é bem extenso, né? E eu queria falar com calma para vocês. Esse é um vídeo que eu vou fazer mais de uma parte e eu gostaria muito que vocês acompanhassem, tá? Então, por exemplo, a lei da verdade, ela tá no topo, ela é uma lei maior. Aí abaixo da lei da verdade a gente tem a lei da profecia, abaixo da lei da profecia nós temos a lei do movimento, a lei do livre-arbítrio, a lei do pensamento, certo? E entre esses espaços, por exemplo, quando eu falo da lei do movimento, eu já abro uma outra hierarquia, né? Por exemplo, abaixo da lei do movimento, eu tenho a lei de causa e efeito. Abaixo da lei do movimento, eu tenho a lei da velocidade. Abaixo da lei da velocidade, eu tenho a lei da causa e efeito, também conhecida como lei do karma. Quem lê o livro básico, o básico de o DNA básico, né, da Havaiana, vai achar que ela está falando que o karma não existe. Mas, na verdade, ela fala que a lei de causa e efeito, ela é uma lei que também pode ser conhecida como a lei do karma. Tá? Inclusive, no curso de DNA 3, ela explicou pra gente o que é uma chamada do karma. Tá? A chamada do karma é quando a gente afirma alguma coisa assim, tipo, eu nunca farei tal coisa. Eu já presenciei muitas coisas assim. Tipo, eu nunca vou trabalhar com fulano. E aí, no dia seguinte, tá trabalhando com fulano. Então, assim, isso é muito comum, tá? Ela fala que isso é chamada de karma. A gente chama o universo para o universo dar o aprendizado pra gente em cima daquilo que a gente tá chamando, tá? Então, a lei do karma, ela é conhecida como a lei de causa e efeito, tá bom, gente? A gente tem abaixo dessa lei da causa e efeito, a gente tem a lei da sabedoria, a lei da ação, a lei da justiça, abaixo da lei da justiça, a lei da aceitação ou do testemunho. Inclusive, Viana fala que essa lei da aceitação, ela é muito, muito poderosa. Tá? Lembrem-se que quando vocês fazem um download para uma pessoa da definição e a sensação de aceitação, vocês estão chamando uma lei. Né? Então vocês podem ir lá no sétimo plano e do sétimo plano invocar essa lei, trazer essa parte da lei, essa definição da lei para a pessoa. A partir dessa lei, essa pessoa vai sentir o que é aceitação. É muito poderoso esse download baseado nessa definição da lei. Tá?
A Havaiana fala que existem dois tipos de lei: as leis físicas e as leis emocionais, né? Bom, é fácil entender, né? As leis físicas são aquelas que agem de uma certa maneira fisicamente no planeta. E as leis emocionais são aquelas que estão atreladas às virtudes, né? Por exemplo, ela dá um exemplo aqui bem prático, assim, de lei, né? Por exemplo, a lei da compaixão, ela é uma lei emocional, mas que também pode ter uma interpretação física, tá? Olha que bacana. E aí ela dá o exemplo de leis físicas, por exemplo, a lei da eletricidade e a lei do magnetismo, que podem ser emocionais. Se você olhar para o aspecto que uma pessoa tem magnetismo, que ela pode, de acordo com o pensamento, atrair coisas para ela, atrair, sei lá, uma gêmea, atrair bons amigos. A lei do magnetismo, de uma certa forma, ela também pode ser uma lei emocional, né? Tudo aquilo que eu penso, eu atraio para a minha vida, né? Da mesma forma que a eletricidade, né? A gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele é baseado nas matérias do terceiro plano, porém a gente tem o corpo sutil, que é baseado num campo energético, que é a eletricidade, né? Então, toda vez que eu emano meu campo, eu expando meu campo, eu expando também coisas emocionais que estão atreladas ao meu campo morfogenético, né? É um campo informacional, ele não é um campo de força, mas ele é um campo elétrico também, né? Então, por esses aspectos aqui, a gente consegue perceber o quanto de leis importantes a gente tem, tá? No vídeo de hoje, a gente vai ver um pouquinho disso aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, e no próximo vídeo eu vou falar de mais leis e outras coisas bem interessantes. Quais são os vícios e as virtudes? Os vícios que a Havaiana teve que deixar e as virtudes que ela teve que aprender para poder canalizar os 7 planos da existência. Tá bom, gente? Grande beijo para vocês.